A paz de Cristo, meus irmãos. A paz de Cristo. Vamos começar o culto com a aula dominical. Quem tiver aí fora, Paulo chama todo mundo para cá. Vamos começar. Primeiramente, feliz Dia das Mulheres para as mulheres. Todos os dias é o dia de vocês, mas o mundo achou por bem comemorar hoje, então tá aí a data comemorativa. Parabéns para todas as mulheres, vocês merecem muito, muito, e já receberam, por estar aqui, já receberam demais, que foi o Evangelho, o sangue do nosso Senhor vertido naquela cruz. Esse restinho de mês, restinho não, né? Temos com hoje 4 domingos ainda, iremos falar sobre dinheiro. É bom, né? Dinheiro é bom, isso é. Dinheiro ele pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo de como você o carregar. O tema de hoje é um tema muito importante. Eu, sinceramente, nunca ouvi aula nem pregações sobre este tema na Igreja de Cristo, e eu quero trazer para vocês hoje, ou pelo menos conversar com vocês esse tema. Antes, eu quero de vocês uma atividade. Tu pega aquela sacolinha, por favor, da oferta. Eu vou pedir para nosso irmão Alessio distribuir esses papéis. É uma atividade em que a única coisa, se for pouco, tem mais aqui. A única coisa, distribui depois passa o papel, a sacolinha. A única coisa que vocês vão colocar aí é o valor que você se compromete a ofertar, ou que você já oferta. Qual é a atividade? Basicamente, não coloque nome, não coloque número de telefone, só coloque o valor. Se você oferta R$100, ponha R$100, ponha 100, pronto. Se oferta 1.000, coloca 1.000 e é só isso. Porque essa atividade que eu estou passando para vocês, eu vou passar próximo domingo até o último domingo do mês. E no último domingo nós iremos publicamente fazer uma contagem para saber o potencial de oferta dessa congregação. Ok? Entenderam? Põe mensal, melhor. É porque eu também tenho um valor mensal, mas eu distribuo para os domingos, mas coloco o mensal, porque fica mais fácil. Porque com esse número, vamos supor, a gente juntou isso tudo aqui, deu R$1.000, que eu creio que não vai dar bem mais que isso. E a gente sabe o potencial. O potencial das nossas ofertas são esse valor. É uma atividade que eu vou passar para vocês até o último domingo. Lógico que quem já escreveu e já preencheu, não precisa preencher novamente. Ok? Aí depois que tiver preenchido, o Alessio ele passa e vai pegando ele. O tema de hoje, que é a primeira aula... Oi? No caso, mas você vem aqui mensalmente? Então, vou deixar bem claro que visitante, se está visitando, não faça isso. Melhor. Porque visitante você está aqui hoje, mas próximo mês, ou talvez só venha no final do mês. Realmente é mais para os que congregam aqui. Estão aqui todo domingo, mensalmente estão aqui. E já ofertam. Porque a intenção dessa atividade é realmente ver o potencial dessa congregação. Que aí outras congregações podem fazer isso também, uma boa atividade. A aula de hoje, o tema de hoje é a diferença entre oferenda e ofertas. O que é uma oferenda? Quem se arrisca? Não estou ouvindo. O que é uma oferenda? Bom. Eu entendi, mas será que outras pessoas entenderam?
Será que a gente... Vamos deixar mais claro? Se eu tenho um problema que eu não tenho pensamento, um problema e o pecado era esse. Então, a minha oferenda para o Senhor por aquele pecado é aquele. Entendi. Não exatamente. Nessa linha, não. No caso, aí seria uma oferta que Deus pediu para aquele determinado pecado. Já era uma oferta determinada por Deus. Mas existe um entendimento sobre a oferenda. Eu vou trazer exclusivamente a respeito de dinheiro, mas a oferenda ela pode ser de qualquer coisa. E quando eu começar a passar para vocês, vocês vão ver que se não tomar cuidado, até o seu louvor a Deus acaba se transformando em uma oferenda. É muito perigoso isso. Quem se arrisca? Oferenda. Geralmente é para eles. Geralmente a oferenda é para eles. Vai fazer sentido. Vamos prosseguir. O versículo-chave de hoje é muito conhecido. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, o verso 7, em que está escrito: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Muito conhecido esse texto em Samuel. Mas o que é uma oferenda? Oferenda é basicamente você dar algo esperando receber outra coisa em troca. É você dar e esperar receber. Basicamente, oferenda é isso. É como se é uma entrega como se fosse uma barganha. Você está esperando algo, você está entregando algo com interesse, na tentativa de receber algo em troca. Pode ser um favor, pode ser proteção, prosperidade, vitória. A gente vai ver tudo isso aqui dentro da palavra. É aquele texto, assim, aquela frase comum, aquele ditado: se você fizer, eu faço. Ou se ele fizer, eu vou fazer para ele fazer para mim. Você só vai fazer para receber algo em troca. Essa é uma oferenda. E na Bíblia, a gente tem muitos exemplos de oferendas. A maioria delas, como o Cremilda falou, ligada a deuses pagãos. Quando a gente vai para Juízes, por exemplo, a gente vê o povo de Israel servindo a Baal e a Astarote. E nesse servir a esses deuses, exigiam muitas vezes oferendas, que podia ser as oferendas monetárias, poderia ser a colheita, poderia ser, em alguns casos bem extremos, mas já aconteceu, vou mostrar a vocês, até mesmo sacrifício humano. Sacrificava o humano, o povo de Israel acabou fazendo isso, sacrificava o humano a um Deus para que esse Deus fizesse algo em troca. Essa é a oferenda. O mais famoso dessa oferenda de sacrifício humano é o rei Moabe. Esse texto está em 2 Reis. Tem mais? Sim. Esse texto está em 2 Reis, capítulo 3, o verso 27. Está escrito lá: o rei Moabe ofereceu o seu filho primogênito como holocausto sobre o muro para o deus de Asterote. E esse sacrifício o filho do rei, ele sacrificou ele para que esse Deus falso que não existe, pudesse ajudar ele na guerra, para que ele pudesse mudar o resultado de uma guerra que Israel já estava perdida ali. E aqui a lógica é clara. Eu vou fazer, Moabe tinha isso em mente, eu vou fazer para que esse Deus faça por mim. Isso é uma oferenda. E infelizmente, até mesmo em outros casos, no meio de Israel, a gente encontra isso.
Como, por exemplo, tem um salmo, o Salmo 106, o verso 37 diz: sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. É muito sério isso, mas podemos dizer, é o ápice de uma oferenda, um ápice até de uma oferenda onde ela pode chegar. E sempre com essa intenção: vou entregar para que ele faça por mim. Sempre. Seja de valor monetário, seja colheita, seja um ente querido, que no caso aqui, filhos e filhas, faz isso para ganhar algo em troca. E aquela lógica de quanto maior a oferenda for, melhor para o resultado. Por isso que chega nesse nível aqui de até mesmo oferecer um filho, uma filha ou um ente querido. Fique ciente que Deus em nenhum momento, é bom até retratar isso, que Deus em nenhum momento ele pediu um sacrifício humano. Deus ele pedia, como a gente citou, tinha ofertas específicas. Levítico já começa detalhando muito bem ofertas específicas que precisavam ser feitas para determinados pecados. E Deus já lá no capítulo 18 de Levítico, verso 21, ele diz que não ofereçam nenhum dos seus filhos em sacrifício. Isso é o Deus falando. Não façam isso. Sem falar de adoração a outros deuses, que aqui ele é muito evidente no meio de Israel, porque eles tinham uma influência muito grande do povo pagão, principalmente aqueles que vieram do Egito, que teve toda uma influência de centenas de anos no povo do Egito. Quando Deus tira esse povo de lá, eles vêm com muitas raízes. É por isso que quando Moisés se ausenta 30 dias, o povo diz: cadê esse Deus? Não, vamos fazer um Deus aqui para a gente adorar, e faz um bezerro de ouro. Aí quando Moisés chega, o que é isso aqui? Vocês estão adorando. Enquanto isso, uma coluna de fogo aqui, que Deus que mandava. Arão, que fez 5 das 10 pragas do Egito, que fez aquela estátua para adorar. É terrível. Mas tudo isso reflete um único sentimento: eu vou dar para receber algo em troca. E quanto maior for o que eu der, maior será a troca, podemos dizer assim. Dúvidas até aqui? O que é oferenda? Acho que agora vocês conseguem responder. Uma barganha. Resumiu definitivamente. Eu quero aplicar para dinheiro, porque eu quero falar sobre valor monetário. Mas será que tem como a gente fazer oferendas com outras coisas? Tem ou não tem? Quem é que veio do meio católico aqui? Tem bastante coisa lá, né? Se fulano de tal, um santo qualquer lá, fizer isso, eu vou subir o morro de joelho. Eu fico passando lá, eu vou subir o morro de joelho, chegando para acender tantas velas, vou rezar tanto. E quando descer, eu vou pagar uma vida para um menino. Exato. É um exemplo claro que está no nosso meio, não no nosso cristão, mas católico, na sociedade de barganha, de oferenda, de fazer para receber. E tem outros exemplos, vocês podem pensar aí. No meio evangélico também existe isso. Não desse jeito, para santo e tal, mas para Deus. Senhor, se meu filho passar na federal não vamos botar mais, passar em medicina, eu te oferto tanto todo mês. Isso é uma oferenda. Você está querendo barganhar com Deus. Deus, faça por mim isso, que eu faço isso por Senhor. Ou, por exemplo, se o Senhor fizer tal coisa, se o Senhor salvar meu marido, eu canto 15 louvores todo santo dia para o Senhor. Está percebendo? O sentimento não é de adorar a Deus porque ele merece ser adorado, mas porque Deus fez algo. Você usou seu louvor como moeda de barganha para receber de Deus. Entendeu?
Oferenda. Tenha um voto, promessa, mas não pode ser nesse sentido. De forma nenhuma eu digo assim, graças a Deus minha filha nasceu, está muito bem, graças ao bom Deus, mas eu poderia ter dito, Senhor, se minha filha nascer com saúde, eu vou evangelizar minha rua. Aí Deus, não, peraí, você é cristão, eu já te dei meu filho, o Espírito Santo está habitando em você, eu não preciso fazer isso para você fazer isso. Você já é cristão, você tem que fazer de todo jeito. Ou então, se o Senhor me mudar, abrir uma porta de emprego para mim melhor, todo santo dia eu vou orar ao Senhor 1 hora, cantar 10 louvores todo dia. Ah, Deus, não, peraí, eu sou Deus. Já é para você fazer isso todo dia mesmo. Eu não preciso fazer isso por você. Tá entendendo? Deus ele tem que receber adoração, você tem que orar a Deus, porque ele realmente está disposto a ouvir nossa oração, mas isso não pode ser moeda de troca, não pode ser um motivo de barganha para você receber algo de Deus. De forma nenhuma. Alessio e... Isso mostra que o nosso coração tem Deus suficiente. Que Deus suficiente, o pecado não é suficiente para que o Senhor faça algo mais, porque o Senhor fez comer isso aqui, ainda não convenceu, ainda não me motivou o suficiente, não faça mais. É quase um surto à graça, tornando o evangelho o suficiente. Eu não diria quase, eu diria é um insulto à graça. É um insulto com todas as palavras. Alessio? No passado, eu tinha jovens cristãos que ficavam muito tristes porque não conseguiam contribuir. Meus pais não estavam dando valor para ele, não trabalhavam, não conseguiam contribuir com algo. E ele sucintamente falava: quando eu ficar no exército, eu vou ter o meu recurso, e a continuação. Vou poder honrar a obra, vou poder ajudar a obra. Mas não vai ser. É triste. Foi pouco. Ele já queria chegar lá sendo coronel, pelo jeito. Veja um exemplo de barganha do Antigo Testamento. Está em Juízes, capítulo 11. São 2 versículos apenas. O verso 30 e 31, que é a história de Jefté. Essa história de Jefté, ela, a princípio, é bem surpreendente, assim como você vê, e se encaixa perfeitamente em tudo que estamos conversando aqui. Assim diz o texto: e Jefté fez um voto ao Senhor. Isso é para Deus, não é para nenhum outro Deus, tá? É para o Senhor, o El Shaddai. Se entregares os amonitas em minhas mãos, a primeira coisa que sair da porta da minha casa quando eu voltar vitorioso, pertencerá ao Senhor e eu oferecerei em holocausto. Quem é que sabe o que é que acontece depois? Ele sacrificou, realmente sacrificou. Não está certo. O próprio texto, se você continuar, em nenhum momento Deus ele aceitou isso. Primeiro que em nenhum momento da história humana em que Deus se revelou ao homem, Deus pediu um sacrifício humano. Mas já existia um voto entre Deus e o povo de Israel, que era obedecer. O que ele precisava fazer aqui não era sacrificar a filha, era ele se voltar ao povo, ao Deus de Israel. Porque, principalmente o livro de Juízes, ele é um ciclo que é até cansativo. A gente lendo, imagine Deus durante toda a história vendo isso. Que é um ciclo que o povo peca, Deus levanta um juiz, aí o povo volta para um tempo de bonança, volta a seguir as práticas da lei, está tudo certo. E depois eles voltam a pecar de novo. É o livro inteiro assim, é um círculo, aí você fica, meu Deus do céu, eu já estou tonto aqui, parecendo que eu estou andando em círculos. E nesse período aqui, continua a mesma lógica. Deus quer obediência. Eu vou usar daqui a pouco vou chegar em um versículo
que ilustra isso muito bem. Um versículo muito famoso e conhecido de Samuel falando para Saul, mas vou segurar um pouquinho. Esse texto aqui, ele carrega claramente: se Deus fizer, eu faço. Se Deus fizer eu ganhar contra os amonitas, eu faço. Ponto. Barganha. Ele teria que fazer sacrifícios em holocausto ao Senhor, não porque o Senhor fez ele vitorioso, mas porque, primeiro, ele era judeu, ele tinha que fazer isso mesmo. Tem todo o sacrifício anual que precisava ser feito, tem a observância da lei, tem o sacrifício específico para os pecados específicos. Ele precisava fazer isso. Não precisava de barganha. Era só obedecer ao Senhor. E o Senhor, ele faria eles vitoriosos sempre. Isso está desde o Êxodo. O Senhor falando lá para o povo de Israel: se vocês servirem a mim, vocês vão ganhar tudo que tiver na sua frente. É muito simples. Lembra do ciclo que eu comentei sobre os juízes? O Antigo Testamento também tem um ciclo cansativo, mas tem também, que é Deus dizendo: me obedeça, que vai dar tudo certo para vocês. Se vocês não obedecerem, vai dar tudo errado. Todo o Antigo Testamento é isso. Aí o povo começa a pecar, aí Deus levanta o profeta, aí o povo volta um pouquinho, aí depois peca de novo. O Antigo Testamento é todo assim. É mais um ciclo que desde o começo já foi estabelecido por Deus. Faça o que eu pedi para vocês e vai dar tudo certo. Só que tudo isso aqui que eu estou trazendo é a ilustração de oferenda. Seja lá oferenda ou mudando o nome de voto, no meio cristão vai fazer mais sentido quando chegar em oferta. Mas primeiro entendam que oferenda é: se Deus fizer, eu faço. Outro exemplo em Samuel é quando o povo estava perdendo a guerra. Isso está no capítulo 4. O povo estava perdendo. No 1 Samuel, capítulo 4, verso 3. Diz assim: quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor permitiu que os filisteus nos derrotassem hoje? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que ele esteja conosco e nos salve das mãos dos inimigos. Olha que ideia legal. Estamos perdendo porque o Senhor não está conosco. Vamos trazer a arca da aliança. Um símbolo aqui da presença do Senhor, né? Aí o que é que acontece? Eles pegam a arca da aliança e perdem. Perderam a arca da aliança. Porque o problema não era a arca da aliança, era o povo. Mas aqui traz novamente a mesma ideia de: se o Senhor fizer, eu faço. Ou não está acontecendo porque eu não fiz isso para Deus, eu preciso fazer. Foi isso que aconteceu aqui no meio. Quando a gente segue ainda em Samuel, a gente vê Saul fazendo a mesma coisa. Saul, ele está perdendo uma guerra, aí Saul tinha que fazer um holocausto. Ele não quis esperar Samuel. Ele foi e fez. Aí quando Samuel chega: o que foi que você fez? De todo jeito você perdeu, porque o problema não era o holocausto, mas sim o povo. E aí chega no versículo que eu queria falar para vocês, e anotem, estejam com isso em mente. 1 Samuel, capítulo 15, o verso 22. 1 Samuel, capítulo 15, o verso 22. Samuel respondeu: acaso o Senhor tem prazer em holocaustos e sacrifícios, tanto quanto em que lhe obedeça? Obedecer é melhor que sacrificar. Muito conhecido isso, né? Mas entenda aqui: obedecer ao Senhor é melhor do que sacrificar. Obedeça ao Senhor que você não vai precisar fazer oferenda. Porque obedecendo, você já vai entender o que vai ser a diferença de oferenda para oferta. Em resumo, para que eu adiante um pouco, para chegar em oferta, oferenda é colocar Deus como alguém que pode ser comprado. E você vai usar na sua mão algum meio de troca. Seja dinheiro, seja seu louvor, sua oração, seja lá o que for. Qualquer meio de troca que você acha que pode barganhar com Deus, você vai usar para com Deus. Você transforma a sua fé em uma barganha.
e acaba centralizando tudo em você e não em Deus. Porque é melhor obedecer a Deus do que sacrificar. Então, se você obedece, você não vai precisar fazer barganha. Você já vai entender bem a graça, que eu vou chegar nela. Dúvidas até aqui? Para eu falar sobre oferta? Dúvidas sobre oferenda? A oferenda, ela pode se transformar em qualquer coisa. Mas em dinheiro, que é o que eu quero falar hoje, que é muito comum, e a teologia da prosperidade usa constantemente, que é se você der, Deus vai fazer. E isso acaba, inconscientemente, pode acabar entrando no nosso meio. Senhor, se o Senhor me fizer, como é que você sobe de cargo, ser promovido. Se eu for promovido no trabalho, eu te dou tanto. Eu vou ofertar tanto, vou dar tanto para o obreiro, para a igreja. O que é isso? Oferenda. Você está usando um meio de troca, que no caso é dinheiro, para trocar, para barganhar com Deus. Exato. É o exemplo que a Alessio falou aqui do menino do quartel. Se eu ficar lá, eu vou te ofertar tanto. Ele ficou, se desviou. Veja, por quê? Porque a pessoa, para poder ofertar, ela tem que ter um entendimento. O primeiro entendimento que eu quero que vocês entendam é: cuidado. Cuidado para que o que você faz para Deus, seja dinheiro, oração, evangelismo, mudança de vida, qualquer coisa, não se transforme em oferenda. Isso tem que ser resultado da sua vida cristã, do entendimento da graça. Não moeda de barganha para com Deus. Aí agora chegamos em oferta. A oferta, eu gosto muito desse texto, que é em 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, em peso, Paulo está falando sobre oferta. E ele começa dizendo que as igrejas da Macedônia ofertaram por entender a graça. Eles estão ofertando porque entendem que o que Jesus fez, aí Paulo vai dizer no versículo 8 para frente, vai dizer o que é a graça. Que Deus, sendo rico, se fez pobre para que a gente pudesse ter alguma coisa. Resumir tudo para vocês. Basicamente é isso. Essa é a graça. Que Deus se esvaziou, como Paulo fala para os Colossenses, ele se esvazia de tudo que tem, se transforma em homem, se encarna como homem, morre para que a gente pudesse ter vida. Ele entrega a vida dele para que a gente tenha vida. Essa é a graça. Aí Paulo liga a graça com o ato de ofertar. Se você oferta, você entendeu o que Deus fez. E aí o que é que vai acontecer? O versículo, no capítulo 9, 2 Coríntios, no capítulo 9, o verso 7, vai fazer sentido à luz de tudo isso que eu estou falando do capítulo. Que ele diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Isso é oferta. Existe uma diferença de oferta e oferenda. Oferenda, você está usando isso como barganha para Deus. Oferta eu vou ofertar porque Deus merece. Eu vou ofertar porque eu entendo o que Deus fez por mim. Eu vou ofertar porque eu sei que isso aqui é para obra. Não é de tipo, Senhor, eu sou autônomo, eu sou empreendedor. Aí eu posso fazer para Deus assim: Deus, se nesse mês chegar, sei lá, vou chutar bem alto aqui, 20 mil reais em vendas, eu vou ofertar ao Senhor 5 mil reais. Isso é oferta ou o quê? Oferenda. Agora muda a estratégia. Nesse mês, consegui vender 20 mil reais, líquido. Líquido, tirando o bruto, já sobrou 20 mil. Poxa, olha o que Deus fez por mim. Vou tirar 5 mil para Ele. E isso é oferta.
Por isso que a oferta não tem porcentagem, tipo o dízimo tem. A oferta não tem, porque o teto ou é 0 ou é 100. Você vai dar de acordo com o seu entendimento da graça, com o que você determinou no coração, sem pesar, sem obrigação, com alegria, porque é uma oferta e não uma oferenda. Você está entregando, sem querer algo em troca. Você só está dando. Aí faz sentido o que Jesus fala lá, que está registrado em Atos capítulo 20. É melhor dar do que receber. Mas você só dá. Você só oferta. Sem esperar que isso vai ter algo em troca. Entendeu? É assim como, se eu fosse colocar um quadro aqui, a gente poderia colocar assim, oferenda de um lado e oferta do outro. A oferenda, ela entrega esperando algo em troca. A oferta entrega sem esperar retorno. Oferenda é baseada em uma barganha. A oferta é baseada em uma gratidão. A oferenda é o foco no benefício pessoal. Já a oferta é o foco em Deus. Você está ofertando porque o foco está em Deus, está no reino, está no evangelho, está no que o Senhor merece. A oferenda, muitas vezes ligada a deuses pagãos, que não podem fazer nada e aqueles que o seguem tentam fazer qualquer coisa para chamar a atenção desse Deus. Já a oferta é uma expressão verdadeira de fé, porque você imita o que Jesus fez. Porque espontaneamente, de livre e espontânea vontade, ele se esvaziou e se deu por nós, mesmo sem a gente merecer. Isso é uma oferenda ao que alguns fogos aí fora, né? Dúvidas até aqui? Quem quer falar alguma coisa? Na aula passada, na pregação passada, queria devolver 4 vezes mais aquilo que ele havia perto de alguém mesmo. Uhum. Eu enxergo isso como uma gratidão a Deus. Gratidão. Sobre aquele ponto de reconhecer o dele, que até então chamou de irmão. Devido isso, ele quis dar. Isso. Então, ele quase implicou aquilo que ele havia usurpado do teu. Exato. Mas pode ter sido feito de má fé. Uhum. Eu não sei se isso consegue linkar com uma questão. Com certeza. Se encaixa muito bem na oferta. Porque Jesus não pediu nada. Você vê no texto, Jesus não pede nada para Zaqueu. Mas Zaqueu fez mal. E aquelas pessoas que ele retirou. E ele sabia que aquilo fez tão mal que ele disse, eu vou dar 4 vezes mais do que eu tirei daquela pessoa. E isso é um entendimento, ele entendeu que ele precisava ser feito. Embora que, eu acho que já devolvendo o valor, já estava tudo certo, né? Mas ele não, vou dar 4 vezes mais. Foi algo espontâneo, foi algo dele, pessoal. Não teve uma obrigação. Jesus não disse, faça isso que eu vou fazer. Foi completamente voluntário. Peraí, segura. Quer algum... Eu pensei naquele momento que a figura dele é que de outra formação, na pregação brasileira, a partir dali, tudo que fosse colocado seria voluntário e conseguiria mais ou menos. Isso. A questão da barriga que você estava falando, eu já ouvi muitas pessoas dizer, eu estou passando por isso, eu vou fazer jejum. Obrigado. Era para ter falado do jejum antes, que era tá no meio evangélico muito forte o jejum. Sim. Mas eu entendo que muitas pessoas usam o jejum para Barganhar. ver se alcança aquele. Muito bom. Não, tá certo. O jejum é uma moeda de barganha muito usada aí fora. Eu mesmo já usei erroneamente. Depois que eu parei, fiz, não, peraí, deixa eu estudar isso aqui. Se tem aquela ideia de vou fazer um jejum, e principalmente é fazer jejum e acordar de madrugada. Fazer oração de madrugada parece que é o momento que é tipo comprar passagem aérea de madrugada,
Dizem que fica mais barato. Aí orar de madrugada parece que Deus fica mais próximo. Alguma coisa tem. Que aí se você orar de madrugada, tudo acontece. Eu acho que é. O pessoal está dormindo, né? Ah, mas é um exemplo claro de barganha. Se eu estou precisando disso, de uma causa. Eu vou jejuar o Senhor aqui 12 horas por dia para que Ele salve meu marido, Ele salve minha esposa. Veja, principalmente sobre jejum, era bom uma aula só sobre jejum, mas eu vou resumir tudo aqui no Novo Testamento. Jesus, ele não foi contra o jejum, muito pelo contrário, a gente tem lá em Mateus registrado Jesus falando claramente sobre jejum. E se você estiver jejuando, não deixe que ninguém saiba, é só você e Deus. Mas quando a gente vai para outros textos, como por exemplo em Atos aparece o jejum 2 vezes. A igreja jejuando 2 vezes. E sempre que apareceu o jejum, a oração estava logo depois. E jejuavam e oravam. E jejuavam e oravam. Capítulo 13 e capítulo 16, se eu não me engano. Aparece 2 vezes no Atos. E eu entendo o seguinte, é como você colocou, o jejum ajuda a aproximar de Deus. Eu vou fazer o jejum para que eu seja aquele momento, tipo, eu vou parar 2 horas aqui da minha vida, não vou comer, não vou beber água, não vou mexer no celular, não vou ficar trancadinho no meu quarto, só eu e Deus conversando. É um bom jejum. Esse é o jejum. Sem nenhuma razão atípica. Apenas porque você quer falar com Deus ou porque você quer desabafar, quer ter um momento com Deus. Perfeito, ótimo, tá excelente. Agora, no momento em que eu vou jejuar 2 vezes por dia, 2 horas, para que Deus salve a minha casa. Já não está com o sentimento correto. Você está tirando uma obrigação sua como cristão, colocando no copinho de barganha para que Deus faça. Deu para entender? Excelente. Mas você está jejuando para você ter um momento com Deus ou para que Deus faça isso por você? Qual é o sentimento por trás disso? Qual é o objetivo? Porque o versículo-chave desse texto, dessa aula, é aquele: o Senhor não vê como o homem vê, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus está vendo a intenção disso que você está fazendo. Ele consegue, principalmente quem é cristão e tem o Espírito Santo, que aí ele sonda. Aí é mais profundo ainda. Acho que alguém, Alessio? Deixar a questão dos antigos é que ele era judeu, ele tem um conhecimento do Antigo Testamento, possivelmente. Então ele sabia que ele tinha fraudado, que ele tinha roubado valores. Então, pela lei, ele tem que restituir, como se pode ver em 22, 3. Ele tem que restituir isso 5 vezes mais, 4 vezes mais. Então, já de imediato, sabendo que era Jesus, e aí o pecado dele foi aquilo, ele roubou. Então, agora ele tem que restituir, e aí ele foi mais além. Ele deu metade e restituiu tudo aquilo que a lei devia para que ele pudesse ser feliz para ser perdoado. Exato. Jane. Sim. Ana, ela era tão oprimida oprimida, como é o nome da outra menina? Penina. Penina? É Penina. É que é tanto nome na minha cabeça que eu tô com o Jefté ainda na cabeça aqui. Exato. Ela fez, mas não foi uma barganha. Foi de, Senhor, é aquela coisa. Então, se o Senhor me der um filho, meu único filho vai ser seu. Isso aqui é o ápice da oferta. Quem aqui que não tivesse filho e daria o filho para a igreja, por exemplo? O primeiro e único filho. Ana, ela imitou o que Abraão fez com Isaac. Isaac ia sacrificar o filho. Deus pediu. Não, ela está imitando, porque ela entregou. Tudo que ela tinha, assim como Abraão, tudo que Abraão tinha, estava ali naquele menino.
Então, se seu voto, ele tiver a intenção de barganhar com Deus, não vai ser válido. Hã? Não entendi. Pronto. Se você quiser usar voto, pronto. Dependendo da tradução, pode ter outras palavras. Se você quiser usar se quiser usar a palavra voto, tá bom. Use voto, sendo que esse voto não se transforme em uma oferenda. Eu só vou fazer se o senhor fizer. Isso é oferenda. Agora, quando eu entendo o que Deus fez, o que eu fizer para Ele, tá tudo bem. E o exemplo dela é a coisa mais linda que tem. Porque ela entendia tanto aquilo, e foi tão lindo que o que Deus fez com Samuel. E a história de Samuel é tão bonita que Deus, ele foi contra o que o próprio Deus colocou lá. Exato. E Deus muito mais. Deus fez... quando você olha para a história de Samuel, é linda. É muito linda, porque é da hora. Mas até até o que Deus tinha determinado da linhagem de um sacerdote, Deus foi contra. Deus disse, eu quebro o que eu disse para botar ele como sacerdote. É muito bonito. Mas tudo começou com uma mãe que confiava no Senhor, ela confiou no Senhor, Deus deu e pronto. Tanto que, se isso aqui fosse uma oferenda, seria como Jefté. Ia morrer ali, o texto não ia dar continuidade. Mas Deus entendeu o que o íntimo de Ana queria. E Deus fez em Samuel algo extraordinário. Mas para terminar, por causa da hora, a gente ainda tem um cafezinho ali. Tome cuidado para que a sua oferta não se transforme em oferenda. E agora é a oferta dinheiro. Os valores que vocês colocaram no papel, já recolheu? Quem está com o papel ainda anotou? Quem chegou depois? Vânia. Quem chegou depois? Já escreveu? Quem não escreveu naquele papelzinho branco? Pronto, nesse papel, quem não escreveu, você vai colocar quanto você oferta. Você não vai colocar quanto você quer ofertar a Deus. É quanto você oferta e pode ofertar. Não bote no papel 100 milhões de reais, que é o meu desejo também, ofertar todo mundo. Mas não chegamos lá ainda. Coloque lá, se é 100 reais, é 100 reais. Para que a gente faça um levantamento de oferta nessa congregação. E que essa oferta que você separa não se transforme em oferenda. Oferta ao Senhor porque você entendeu o que Deus fez por você e o que é que Deus faz com o que é que a igreja vai fazer com o dinheiro. A igreja, à luz das Escrituras. Não use isso como uma oferenda ao Senhor. Porque a oferenda é o homem tentando ter controle das coisas. É o homem querendo fazer Deus agir. A oferta você faz porque Deus já fez. Amém? Vamos para o nosso intervalo. Já anotou? Estou bem, graças a Deus. Oi? Não. Quero. Tá. Mas quando seria interessante porque vai praticar, tem gente que acha que deve praticar, pratica do forma não. A gente tem pensamento, mas pode estar errado, pode ter uma música. Vou anotar.